Como ator, você aceita o trabalho que pode. Nem todo ator tem o privilégio de fazer exclusivamente o que quer fazer, o trabalho que escolheria. Com o passar do tempo, muitos atores podem olhar para um trabalho que aceitaram porque precisavam de dinheiro e agora, em um novo estágio da carreira, se encontram arrependidos. Estas são 18 cenas de filmes em que os atores mais tarde se arrependeram. Mas antes de começarmos, já inscreva-se em nosso canal e deixe seu like agora. Vamos começar. Número 1. Terence Stamp em Star Wars, A Ameaça Fantasma, 1999. Em Star Wars, A Ameaça Fantasma, de 1999, Terence Stamp assumiu o papel do chanceler Valorum, um personagem envolvido nas maquinações políticas da galáxia. No entanto, rumores circulavam de que o principal motivo de Stamp para aceitar o filme era a oportunidade de trabalhar ao lado de Natalie Portman. Infelizmente, quando chegou o momento de filmar sua cena crucial no Senado, Portman não estava presente no set, deixando Stamp a entregar suas falas para uma parede vazia. Decepcionado com essa experiência, Stamp mais tarde descreveu-a como bastante entediante em uma entrevista para IndieWire. Sua frustração não foi única, pois muitos fãs da franquia compartilharam sentimentos semelhantes sobre a qualidade geral do filme. Apesar de fazer parte do amado universo Star Wars, A Ameaça Fantasma não conseguiu recapturar a magia que tornou a trilogia original tão icônica. A decepção de Stamp refletiu a dos fãs, destacando os desafios de trabalhar em um filme que não atendeu às expectativas. Número 2. Burt Reynolds em Boogie Nights, 1997. Boogie Nights rapidamente ganhou um culto de fãs por sua narrativa ousada e elenco de estrelas. Se não fosse bom, ninguém teria dito que era. Claro, não muitas pessoas diriam que não era bom. No entanto, apesar do sucesso do filme, um de seus astros, Burt Reynolds, estava longe de ficar satisfeito com a experiência. Na verdade, Reynolds odiava tanto Boogie Nights que criticou abertamente o filme e até demitiu seu agente por ter recomendado o papel. Reynolds foi particularmente crítico sobre o ritmo e a estrutura do filme, que ele achava sem sentido. Sua insatisfação também se estendeu ao seu comportamento no set. De acordo com seus colegas de elenco, Reynolds era distante e frequentemente desagradável durante a produção. Mark Wahlberg, outro astro do filme, chegou a descrever a atitude de Reynolds como péssima. O desgosto de Reynolds por Boogie Nights durou por toda a sua vida, já que ele frequentemente expressava seu descontentamento em entrevistas. Apesar do reconhecimento do filme, Reynolds nunca se acostumou com ele. Suas críticas não se limitavam apenas à trama, mas também à sua experiência geral trabalhando na produção. Embora Boogie Nights tenha se tornado um clássico, ele permaneceu como um ponto baixo na carreira de Reynolds, que o via como um capítulo arrependido em sua longa e renomada trajetória em Hollywood. Número 3. Elliot Page em Juno. Elliot Page, que se assumiu transgênero em dezembro de 2020, era conhecido como Ellen Page durante as filmagens do amado filme Juno. O filme, que conta a história de uma adolescente espirituosa e excêntrica lidando com uma gravidez não planejada, é adorado por seu humor e coração. Mas apesar do calor geral do filme, há uma cena da qual Page cresceu o arrependimento. Em uma cena específica, Juno, personagem de Page, está discutindo nomes de bebês com Mark, interpretado por Jason Bateman, quando Mark sugere o nome Madison. Juno responde com a linha: "Isso não é um pouco gay?" Na época, isso provavelmente foi pensado para ser engraçado, mas com o passar do tempo, a cena não envelheceu bem. Page reconheceu que a linha era homofóbica e expressou arrependimento em uma entrevista após o lançamento do filme para Page. Esse momento se tornou ainda mais tocante após ela se assumir como transgênero. É uma coisa se arrepender de algo que você disse de passagem, mas é outra ter isso imortalizado no filme. A experiência de Page destaca a mudança na compreensão das questões LGBTQIA+, em Hollywood e na sociedade.
refletindo sobre como uma linha aparentemente trivial pode ganhar um novo significado com o tempo. Número 4. Emilia Clarke, em Game of Thrones. A interpretação de Emilia Clarke como Daenerys Targaryen em Game of Thrones deixou uma impressão duradoura, consolidando-a como uma das personagens mais poderosas e icônicas da história da televisão. No entanto, dar vida a Daenerys nem sempre foi fácil, especialmente devido às inúmeras cenas que envolviam nudez. Embora Clarke soubesse que essas cenas faziam parte do papel quando a aceitou, a realidade de filmá-las se revelou bem mais intimidadora. Entender que ela seria exigida para atuar nua é uma coisa, mas realmente fazê-lo no set, sabendo que seus pais e milhões de outros poderiam assistir, é outra bem diferente. Um dos momentos mais desconfortáveis para Clarke aconteceu durante o episódio Book of the Stranger. Nesse episódio, Daenerys sai de um prédio em chamas completamente ilesa e completamente nua. Clarke, imersa na intensidade da cena e provavelmente focada em sua personagem durante as filmagens, teve uma despertada rude quando convidou seus pais para assistir ao episódio com ela, esquecendo que esse momento repleto de nudez estava incluído. À medida que a cena se desenrolava na tela, é fácil imaginar o constrangimento que se instalou na sala. O desconforto foi tão profundo que Clarke provavelmente evitou sessões de visualização familiar semelhantes desde essa experiência. Esse episódio, juntamente com outros, fez Clarke refletir e até lamentar muitas das cenas de nudez que filmou para Game of Thrones. No mundo digital de hoje, nada realmente desaparece da internet, tornando essas cenas uma parte permanente de sua identidade pública. Apesar do reconhecimento crítico e a aclamação que recebeu pelo seu papel, esses momentos íntimos continuam sendo uma fonte de desconforto para Clarke. Número 5. George Clooney, em Batman e Robin. É difícil imaginar George Clooney, conhecido por suas atuações excepcionais e charme natural, tendo grandes arrependimentos em sua carreira. No entanto, até Clooney não está imune a erros, como evidenciado pelos seus sentimentos em relação a um filme em particular que chocou muitos de seus fãs. O filme em questão é a produção da Warner Bros. De 1997, Batman e Robin. Diferente das edições anteriores da série Batman, este filme ficou muito aquém das expectativas. Batman e Robin enfrentou duras críticas tanto de fãs quanto de críticos, que ficaram desapontados com seu enredo fraco e falhas evidentes de execução ao longo do tempo. O filme tem sido considerado uma das entradas mais fracas da franquia, mas talvez a crítica mais inesperada venha do próprio Clooney, que interpretou o icônico papel de Batman. Em entrevistas, Clooney admitiu abertamente sua insatisfação com o filme, chegando a chamá-lo de uma das piores performances de sua carreira. Ele não poupou palavras ao descrever o filme como um desperdício de dinheiro e expressou arrependimento pelo impacto negativo que teve na série Batman. As reflexões sinceras de Clooney oferecem uma visão sobre os desafios que os atores enfrentam quando um projeto não corresponde às expectativas. Sua abertura sobre sua decepção também serve como um lembrete de que até mesmo as maiores estrelas não estão imunes a erros cinematográficos, especialmente em uma franquia tão icônica quanto a do Batman. Número 6. Bob Hoskins e John Leguizamo em Super Mario Bros. Lançado em 1993, Super Mario Bros. Foi uma das primeiras tentativas de adaptar um videogame amado para o cinema. Infelizmente, rapidamente se tornou infame como um fracasso crítico e comercial. O enredo confuso do filme e o roteiro ruim alienaram os fãs, apesar de contar com atores talentosos como Bob Hoskins e John Leguizamo nos papéis principais como Mario e Luigi. Hoskins, um respeitado ator conhecido por seu trabalho em filmes como Quem Tramou Roger Rabbit, Zrenia não se conteve em expressar sua insatisfação com Super Mario Bros. Durante uma sessão de perguntas e respostas em 2011, ele o chamou diretamente de o maior arrependimento de sua carreira. Leguizamo, embora mais diplomático em suas reflexões, reconheceu que a produção foi caótica e que o filme não atingiu seu potencial.
Seus comentários destacam as dificuldades que os atores enfrentam quando se comprometem com projetos que não atendem às expectativas. Embora Super Mario Bros. Tenha sido um erro, ele se destaca como um exemplo inicial das dificuldades que Hollywood enfrentou para adaptar videogames para as telonas. Número 7. Jamie Dornan e Dakota Johnson em 50 Tons de Cinza. Quando a série de livros 50 Tons de Cinza explodiu em popularidade, uma adaptação para o cinema se tornou inevitável. Jamie Dornan e Dakota Johnson foram escolhidos para os papéis principais, mas a experiência de interpretar Christian Grey e Anastasia Steele acabou sendo tudo menos agradável para os dois atores. Apesar do sucesso financeiro do filme, Dornan e Johnson não hesitaram em falar sobre as dificuldades com o projeto. Dornan, em particular, expressou sua frustração com a série em uma entrevista no Jimmy Kimmel Live. Ele admitiu abertamente que não gostava de assistir aos filmes e deixou claro que não gostava do projeto de forma geral. Johnson, embora mais comedida em suas críticas, expressou sentimentos semelhantes em uma entrevista com o Today. Ela revelou que a química entre ela e Dornan parecia forçada, e a pressão para aparecer como melhores amigos diante das câmeras tornou o processo ainda mais desafiador. Seus comentários sinceros servem como um lembrete de que o sucesso em Hollywood nem sempre significa realização pessoal. Embora a franquia 50 Tons tenha cativado o público, deixou suas estrelas lidando com emoções conflitantes. Número 8. Kate Winslet, em Titanic. Titanic é um filme atemporal que tocou o público mundialmente, celebrado por sua épica história de amor e pela trágica representação da viagem fatídica. No centro do filme está o romance entre Rose e Jack, interpretados de forma memorável por Kate Winslet e Leonardo DiCaprio. Embora Titanic continue sendo uma obra-prima amada por muitos, repleta de emoção e cenas icônicas, há um aspecto do filme que Kate Winslet gostaria de poder esquecer. Apesar de seu entusiasmo em interpretar Rose, Winslet se viu sobrecarregada pela agora famosa cena "Pinte-me como uma das suas garotas francesas". Nesse momento íntimo, a personagem de Winslet não apenas revela sua alma, mas também seu corpo. Embora tenha tratado a cena com profissionalismo e graça, as consequências foram muito diferentes do que ela esperava. Após o lançamento do filme, Winslet foi frequentemente abordada por fãs, pedindo que ela autografasse fotos dessa cena, algo que a deixou cada vez mais desconfortável. Em uma entrevista de 2011, Winslet falou abertamente sobre o impacto negativo que isso teve em seu relacionamento com o papel e como fez com que ela se arrependesse da cena que antes parecia inofensiva. Sua abertura sobre o peso que a fama pode ter sobre os atores lança luz sobre os desafios que enfrentam, mesmo quando suas atuações são aclamadas pela crítica. Número 9. Bill Murray e Garfield. Bill Murray, a lenda da comédia conhecida por papéis inesquecíveis em clássicos como Os Caça-Fantasmas, Feitiço do Tempo e Caddyshack, construiu uma carreira cheia de comédias inteligentes e personagens excêntricos. Então, quando foi anunciado que Murray estrelaria Garfield, o filme em 2004, os fãs ficaram perplexos. Para os não familiarizados, Garfield é uma tira de quadrinhos de longa data que apresenta o sarcástico, amante de lasanha e odiador de segundas-feiras gato laranja chamado Garfield, que tem sido um ícone em jornais por décadas e desenvolveu uma base de fãs fiel. A decisão de Murray de dublar Garfield, o personagem gerado por CGI de uma adaptação live-action, parecia contradizer suas escolhas habituais de filmes. Afinal, sua carreira foi definida por comédias sofisticadas e excêntricas. Por que ele aceitaria um projeto tão diferente do seu habitual? Como se descobriu, a resposta estava em um simples mal-entendido. Segundo relatos, Murray concordou em fazer o filme porque acreditava erroneamente que o roteirista do filme, Joel Coen, era um dos irmãos Coen, a dupla de diretores aclamada por filmes como Fargo e O Grande Lebowski. Ansioso para trabalhar com os irmãos Coen,
Murray aceitou dublar Garfield, sem perceber seu erro até ser tarde demais. Esse equívoco revela como até mesmo os atores mais experientes podem acabar em papéis inesperados devido a um erro inocente, provando que a tomada de decisões em Hollywood pode ser imprevisível até para as maiores estrelas. Número 10. Jim Carrey em Kick-Ass 2. Quem pode esquecer a empolgação que cercou o original Kick-Ass quando foi lançado nos cinemas? O filme foi um grande sucesso, arrecadando 96,2 milhões de dólares nas bilheteiras. Então não foi surpresa quando uma sequência, Kick-Ass 2, chegou em 2013. Desta vez, Jim Carrey se juntou ao elenco, interpretando o Coronel Stars and Stripes, um super-herói vigilante que encontra um fim horrível nas mãos dos vilões do filme. Inicialmente, Carrey estava totalmente a favor do conteúdo violento do filme. No entanto, sua perspectiva mudou drasticamente após o trágico tiroteio na escola primária Sandy Hook, que ocorreu apenas alguns meses antes do lançamento do filme. A perda devastadora de tantas vidas inocentes levou Carrey a reavaliando suas visões sobre violência no entretenimento. O debate sobre como a violência na mídia afeta o comportamento da vida real tem sido contínuo, e Carrey começou a acreditar que tais representações poderiam ter uma influência prejudicial. Ele foi ao Twitter após a tragédia de Sandy Hook para expressar seu arrependimento por seu envolvimento nas cenas violentas em Kick-Ass 2. Ele escreveu: "Minhas desculpas aos outros envolvidos no filme. Não tenho vergonha disso, mas os eventos recentes mudaram meu coração." A decisão de Carrey de se manifestar, sabendo que isso poderia gerar controvérsias, foi ao mesmo tempo corajosa e principiada. Sua disposição em priorizar suas crenças pessoais sobre suas escolhas profissionais lhe rendeu respeito e admiração de muitos de seus fãs. Número 11. Ben Stiller em Along Came Polly. Along Came Polly é uma comédia cheia de momentos engraçados e constrangedores, mas há uma cena em particular que Ben Stiller gostaria que tivesse se desenrolado de forma diferente. O personagem de Stiller, Ruben Pfeffer, vai à praia e, em determinado momento, a câmera o captura por trás, revelando que ele não está usando roupas abaixo da cintura. Embora a cena tenha sido pensada para ser engraçada, Stiller se sentiu desconfortável com a quantidade de exposição exigida para a filmagem. Em entrevistas após o lançamento do filme, Stiller admitiu que expressou suas preocupações ao diretor do filme, John Hamburg. Hamburg garantiu a Stiller que, caso a cena não gerasse risadas nas exibições para teste, ela seria cortada do filme. Infelizmente para Stiller, a cena acabou gerando risadas, o que significou que ela permaneceu no corte final. Enquanto o público achou o momento hilário, Stiller não conseguiu se livrar da vulnerabilidade que veio com estar tão exposto na tela. Apesar do sucesso do filme, ele frequentemente brinca que gostaria de ter usado um dublê de corpo para a cena, a fim de se poupar do constrangimento. Número 12. Denzel Washington em O Protetor. Denzel Washington, conhecido por sua dedicação e talento, enfrentou uma de suas cenas mais fisicamente exigentes enquanto filmava o final de O Protetor. Nessa cena, seu personagem está em meio à chuva torrencial, fazendo uma performance intensa e poderosa. No entanto, filmar a cena estava longe de ser glamuroso. Washington passou horas sendo encharcado com água gelada, lutando para manter sua energia e entusiasmo. Em uma entrevista de 2014 ao Cinema Blend, ele admitiu que foi difícil manter a motivação, especialmente ao ver a equipe de filmagem se mantendo seca e confortável à margem. Apesar das condições extenuantes, Washington se esforçou totalmente para criar um momento memorável para o público. Seus esforços valeram a pena, pois a cena se tornou um destaque no filme. Interessantemente, a sequência The Equalizer 2 apresentou a Washington um desafio ainda maior. Uma cena filmada no meio de um enorme furacão. Os cineastas claramente apreciaram o efeito dramático do clima extremo,
embora talvez não tenham considerado totalmente o impacto físico que isso causa nos atores envolvidos. Número 13. Sharon Stone em Instinto Selvagem. Uma das cenas mais comentadas e controversas dos anos 90 é a cena de interrogatório de Sharon Stone em Instinto Selvagem, onde sua personagem, Catherine Tramiel, provoca uma sala cheia de detetives ao mostrar sua intimidade. Embora o momento tenha se tornado icônico, a história por trás das câmeras adiciona uma camada de complexidade ao legado do filme. Stone falou abertamente sobre seu desconforto com a forma como a cena foi feita. Ela acreditava que a cena seria bem menos explícita e havia sido assegurada de que não ficaria totalmente exposta. Seguiu as instruções do diretor para retirar a roupa íntima em algumas tomadas, assumindo que, com a maneira como a cena seria filmada, nada revelador apareceria na tela. No entanto, quando o filme foi lançado, Stone ficou horrorizada ao descobrir que uma das tomadas totalmente reveladoras havia sido incluída na versão final sem seu consentimento. Tivemos que tirar uma foto nesse caso. Acho que sim, disse ela, sentindo-se traída e violada. Stone confrontou o diretor Paul Verhoeven em um acesso de raiva, supostamente dando-lhe um tapa como resposta por ter sido exposta na tela sem sua permissão explícita. O incidente permanece um tema controverso na história do cinema, servindo como um lembrete da importância de uma comunicação clara e do consentimento entre atores e diretores. Número 14. Dakota Johnson na franquia 50 toneladas. Ao contrário do que alguns podem pensar, o desconforto de Dakota Johnson com a trilogia 50 Tons não estava relacionado às cenas provocantes, mas sim aos desacordos criativos que ela enfrentou durante as gravações dos filmes. Embora a franquia tenha se tornado conhecida por seus momentos sensuais, Johnson estava totalmente preparada para abraçar os aspectos escandalosos da série. No entanto, seu verdadeiro desafio veio por trás das câmeras. Johnson frequentemente se via em desacordo com a autora de 50 Tons, E.L. James, que exercia grande controle sobre as adaptações cinematográficas, especialmente quando se tratava do roteiro. Johnson revelou que James insistia frequentemente em incluir cenas que, embora eficazes nos livros, não se traduziam bem nas telonas. Foi realmente meticulosa. Esses conflitos criativos levaram a vários momentos desconfortáveis durante as filmagens, enquanto Johnson e a equipe de produção tentavam equilibrar a visão da autora com os requisitos da narrativa cinematográfica. Como resultado, algumas cenas acabaram parecendo forçadas e deslocadas, fazendo com que tanto os espectadores quanto a própria Johnson se sentissem desconfortáveis com o produto final. Número 15. Jennifer Lawrence em Passengers. Cenas românticas muitas vezes parecem mágicas nas telonas, mas a realidade para os atores pode ser bem diferente. Jennifer Lawrence experimentou isso em primeira mão durante as filmagens de Passengers, um filme de ficção científica de 2016, no qual estrelou ao lado de Chris Pratt. Lawrence teve sérias reservas quanto a uma cena íntima que ela gravou com Pratt, principalmente porque Pratt era casado na época. Em uma entrevista ao The Hollywood Reporter, Lawrence revelou seus sentimentos de culpa em relação à cena. Ela se preocupava com o impacto que isso poderia ter na vida pessoal de Pratt e sobre como a cena deveria parecer autêntica. Para controlar a ansiedade, Lawrence confessou que bebeu álcool antes das filmagens para acalmar seus nervos. No entanto, os aspectos técnicos da filmagem da cena, como ângulos de câmera, iluminação e coreografia, só tornaram a experiência mais desconfortável. Lawrence e Pratt explicaram ao USA Today que o processo foi desconfortável e bem diferente do momento romântico visto no filme final. Apesar do profissionalismo de ambos, os dois acharam difícil se livrar da sensação de desconforto que acompanhou a filmagem de uma sequência tão íntima. Número 16. Kurt Russell em The Hateful Eight. Em The Hateful Eight, de Quentin Tarantino, a tensão entre o personagem de Kurt Russell, Hangman, e o de Jennifer Jason Leigh, Daisy, é intensa. Em uma cena memorável,
Hangman quebra uma guitarra em um acesso de raiva, como uma forma de mostrar seu desprezo por Daisy. Infelizmente, o que deveria ser a destruição de um adereço se transformou em um grande erro quando Russell destruiu acidentalmente um valioso artefato durante as filmagens. Leigh estava segurando uma guitarra Martin genuína dos anos 1870, que havia sido emprestada para a produção pelo Museu da Guitarra Martin. Russell, sem saber do valor histórico da guitarra, seguiu o roteiro e a quebrou em pedaços. A expressão horrorizada de Leigh na cena foi real, e seu choque refletiu a surpresa do público quando a verdade veio à tona. Russell ficou devastado quando soube que havia destruído inadvertidamente um item insubstituível. O Museu da Guitarra Martin, igualmente horrorizado com o incidente, declarou que nunca mais emprestaria outro instrumento para uma produção cinematográfica. Número 17. Hugh Jackman em Movie 43. Parece que quase todos os envolvidos em Movie 43 gostariam de ter recusado a participação. Esta antologia de comédia bizarra, conhecida por seus esquetes grosseiros e frequentemente de gosto duvidoso, contou com um elenco estrelado, incluindo Hugh Jackman, Richard Gere, Halle Berry e Emma Stone. Apesar do elenco de peso, o filme foi amplamente criticado, sendo considerado por muitos como um dos piores filmes já feitos. Entre os que se arrependeram de participar, estava Hugh Jackman, mais conhecido por seus papéis em X-Men e Les Misérables. No seu esquete, Jackman interpretou um personagem chamado Davis, que tinha um crescimento grotesco e perturbador pendurado em seu pescoço. Esse detalhe desconcertante é revelado durante um encontro fictício com uma personagem interpretada por Kate Winslet. O que deveria ser humor negro acabou não tendo o efeito esperado, deixando tanto o público quanto os críticos desinteressados. Jackman refletiu sobre sua decisão de participar do projeto e, em uma entrevista, admitiu com humor que, se pudesse voltar no tempo, diria ao seu eu mais jovem para evitar Movie 43 por completo. Número 18. Uma Thurman em Kill Bill, Volume 2. As filmagens de Kill Bill, Volume 2 tomaram um rumo sombrio devido a um incidente sério envolvendo Uma Thurman. Em uma cena em particular, sua personagem, Beatrix Kiddo, é mostrada dirigindo rápido por uma estrada sinuosa. O que parecia um simples truque de ação se transformou em uma experiência angustiante nos bastidores. Em uma entrevista de 2018 ao New York Times, Thurman revelou que foi pressionada a dirigir o carro para a cena, apesar de suas fortes preocupações com a segurança do veículo. Thurman sentiu que o carro não estava em boas condições para uma cena de alta velocidade e estava especialmente nervosa porque não estava escalada para fazer cenas de ação naquele dia. Apesar de suas reservas, ela foi convencida a continuar. Tristemente, seus medos se concretizaram. Ela perdeu o controle do carro, o que resultou em um acidente que a deixou com ferimentos duradouros. Inicialmente, o acidente foi encoberto, mas anos depois, imagens da cena e detalhes do incidente finalmente foram revelados. Muito obrigado por assistir o vídeo. Se gostou de nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe seu like. Também confiram outros conteúdos interessantes que estão aparecendo agora mesmo na sua tela. E eu verei vocês no próximo vídeo. Até a próxima!